Oh, assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, ei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Vocês têm sede de ti, Senhor. Ei meu, só tu pode saciar. E Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem, Senhor, vem e vem inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem, inundar o meu coração. Chover, oh, aleluia. Oh Deus, assim como a costa, assim como a costa anseia por água, como terra seca que estamos, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, ei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede. Ei meu e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai. Oh, Jesus, queremos a tua chuva, Senhor. Renova-nos, meu Deus. Vem, Senhor, convidamos a tua presença, Pai. Oh, vai chover, vai chover, vai chover, mas vai chover, vai chover. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo número 10, verso número 1. Já quero cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio, todos que estão nos ouvindo pela rádio Voz FM 106.1. Muito obrigado pela sua preferência dessa rádio. Continue ligadinho que Deus vai ter uma palavra para você. A todos que nos assistem também pela internet, ao vivo e depois pelo YouTube, que fica lançado no YouTube. Também quero dar as boas-vindas para vocês para esse culto. Quando quiser nos visitar, nós estamos aqui bem no centro de Foz do Iguaçu, bem em frente ao McDonald's, não tem como quando você errar. O dia que vir a Foz do Iguaçu,
Será um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa casa, aqui é a casa do Senhor, aqui é a sua casa também. Seja muito bem-vindo, no nome de Jesus. Quem é que ouvia a palavra? Levanta a mão. Se tem algo que eu amo, é a palavra de Deus. Hoje à tarde, eu tive a tarde inteira aqui estudando a palavra. Eu sei que o Elias também é um rapaz que gosta da palavra de Deus, o Marcos também. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor. Por isso eu quero que você leia com atenção comigo alguns versículos, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. 2 Coríntios, capítulo número 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, e que na benignidade de Cristo, na verdade, quando presento entre vós, sou humilde, mas ausente, ousando para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se leva contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprido a vossa obediência. Me dá só um pouquinho mais de retorno aqui, China, por gentileza, que eu ouço a minha voz ali na frente, por isso que eu me confundo um pouco. Só um pouquinho. Agora tá bom, filho. Um pouquinho, deixa eu ver. Agora sim. Desculpa. Isso quando a gente lê, a gente acaba meio se confundindo, porque eu leio uma coisa aqui, eu ouço lá, aí acaba dando um atrapalhozinho, então peço desculpas. Eu amo a maneira que Paulo escreve. Se nota que era um homem culto, um homem que entendia, porque a maneira que ele se expressa é diferente de muitos outros que escrevem a palavra do Senhor. É uma maneira muito clara, mesmo que um português dessa linguagem, dessa versão bíblica, seja uma versão um pouco antiquada para a nossa linguagem de hoje, mas eu admiro muito o que Paulo escreve. Paulo que falava algo, ele falava das fortalezas que nós temos que ter com o Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, e que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta são contra as potestades. Ele fala de algo também aqui, que muitas vezes as pessoas não olham de uma maneira carnal. Ele diz que não é bem assim. Ele fala aqui também nessa passagem de 2 Coríntios, de que nós não podemos perder a obediência que nós temos em Cristo, porque quando nós perdemos a obediência em Cristo, nós perdemos algo que é o entendimento das coisas de Cristo. E eu amo Cristo, e quando fala de obediência, quando eu li essa passagem, e Deus vem falado comigo durante uns 2 dias em cima dessa passagem, e de algumas coisas. Obediência é algo que nós temos desde nascença. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver a vida do Vitinho, nosso filho, que hoje não está aqui no culto, que ele é bastante elétrico. Então a gente vê que logo desde criança, quando eles são pequenininhos, a gente sempre tem que estar falando: olha, não faz esse tipo de coisa, não faz aquilo. Aí eles querem subir na mesa, falam: não pode subir na mesa, está errado. Ele quer comer com a mão, você fala: não pode comer com a mão, porque você tem que comer com o garfo e com a faca. Aí ele quer fazer xixi na fralda, fala: não, você tem que fazer xixi no banheiro. E você fala: isso pode, isso não pode, isso pode. Aí de repente ele faz uma coisa errada e fala assim: para de me desobedecer, meu filho. Se você me desobedecer, eu vou pegar e vou te colocar de castigo. Não é assim. Vive debaixo de uma obediência. Um pai, o filho, ele tem que obedecer ao seu pai. Quando é pequenininho é assim. Aí eles vão crescendo, chega na juventude. Aí quando você pensa: bom, agora ele cresceu, agora ele tem entendimento, agora que ele vai me obedecer. Não é assim, irmã Maria, com o jovem é uma benção. Aí você fala assim: olha, não fica na internet até 2 horas da manhã, porque isso faz mal para você, você tem que pegar e você tem que ir para o colégio amanhã cedo, você tem que estudar. Aí o jovem fica até as 2 horas da manhã, aí você vai de manhã cedo, acorda ele, 7 horas da manhã, dela: levanta, meu filho, olha a hora, 7 horas, vai chegar tarde no colégio. Só um pouquinho, pai. Não é assim. Eu acho que Deus está falando com os jovens hoje. E assim, aí
Aí não levanta, vai dormir tarde, fala: meu Deus, meu filho deixa de ser desobediente. Aí ele começa a entrar na flor de idade, quer namorar. Aí ele diz assim: os hormônios estão agitados. Vai se preparando, irmão Daniel, que é assim. Aí começa: não namora, você é muito novo, pelo amor de Deus, não namora, meu filho. Aí ele vai, sai escondido, namora, e aquela coisa toda, e fala: não, e continua naquela coisa de obedece e não obedece. Aí de repente ele pega e casa, cresce, casa, já que nem o Jonas e a Jéssica recém-casaram, são jovens, desobedientes, mas casaram igual, desobedeceram só. Não foi, né, irmã Zelma? Minha sogra está ali, uma bênção de Deus. Não, foi com a bênção. Fui eu que fiz o casamento do soldado. É assim. A vida é assim. A nossa vida ela é criada em obediência e desobediência. Aí quando casa, você acha que tudo vai melhorar. Aí ele fala: não, agora eu casei. Agora eu já estou madurei. Já passei aquela fase de ter que obedecer o pai, agora eu vou levar minha própria vida. Aí ele pega em casa e tem que obedecer a mulher. Aí fica pior ainda, fala: meu Deus, a mulher fala: faz isso. Ele obedece, desobedece, obedece. Aí está casado, mas tem que continuar, vive, não é assim. Eu vi que o Vitor cutucou a Tati por trás, assim, ó. Não, pelo amor de Deus, Tati, não fica botando o meu servo ali, o obreiro ali na prova. Acabou se entregando, tem só se cutucando aqui, aquela coisa de marido obedece mulher, mulher obedece marido, e fica aquela coisa, obedece, desobedece. Aí você consegue um emprego, e fala assim: agora eu casei, agora eu vou no emprego, e chega um patrão, e o patrão começa a colocar ordem, fala assim: você faz tal coisa, você não pode fazer tal coisa, você vai entrar tal hora, você vai sair tal hora, e você vive abaixo uma obediência, você é obrigado a ficar obedecendo regras, mesmo depois de adulto, passou a fase da juventude, casou, tem que continuar obedecendo. Aí você fala assim: não, para mim parar de ser mandado e ter que ficar obedecendo, já tem que aguentar minha esposa em casa que fica me mandando, eu vou pegar e vou ser patrão, vou pegar e vou construir uma empresa para mim, e aí eu vou mandar nos empregados. Aí ele pega, vai e faz uma empresa, e começa a ser patrão, começa a prosperar, começa a ser empregado. Aí ele começa a mandar, ele fala: pronto, agora eu estou na benção, agora sou eu que mando, já não obedeço ninguém. Aí ele começa a conhecer algo que é chamado carga tributária da contabilidade. Existe, mesmo sendo patrão. Aí tem regras que o governo colocou, os políticos fizeram leis, e nós temos que pagar impostos. Aí nós temos que pagar os impostos, e vem mais regras e leis, e nós temos que obedecer as regras e as leis, e continuamos obedecendo. Aí de repente dá um deslize, não paga o imposto, fala: eu não vou pagar esse imposto porque a carga tributária é muito alta, e eu vou dar uma desviada por aqui. Aí de repente vem um fiscal, bate na empresa, faz aquela fiscalização, e você foi desobediente, e fala: agora você vai pagar o imposto em dobro. Vai obedecer, porque existe uma lei que passou pelo Congresso Nacional, e que nos diz o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode fazer. Então você continua tendo que obedecer. Em resumo, nós passamos a nossa vida em obediência. Impostos. Nossa carga tributária hoje é algo tremendo. A Constituição Nacional, feita há alguns anos, nos obriga e nos diz, nos coloca limites do que podemos e o que não podemos fazer. Em resumo, desde que nós nascemos, até nós entregarmos as nossas vidas, até mesmo um aposentado tem que pagar seu imposto de renda, tem que ficar abaixo a leis. Então nós passamos uma vida inteira tendo que ser obedientes. Obediência. E muitas vezes nós, como cristãos, nós nos revoltamos contra o governo, contra a carga tributária que temos, contra as leis que nos são impostas. E eu amo a Jesus. É tremendo como cada dia que eu conheço Jesus, eu vejo que Jesus era uma incógnita. Jesus era algo tremendo, era algo que não poderia ser explicado. Quanto mais as pessoas queriam explicar Jesus, ele não se deixava ser explicado. É tremendo como que um homem que veio como rei ao mundo vivia como um peregrino e como um servo. Jesus é impossível de se explicar. Um homem que veio para ser servido lavava os pés dos seus discípulos e servia. É difícil de entender Jesus. Aonde que alguém colocava
uma lei ele respeitava, ele mostrava que não deveria ser assim. Jesus é tremendo, Jesus é o nosso modelo, é o nosso líder. E se tem algo que me intriga, era como Jesus administrou a questão dos impostos e da lei que Roma colocava sobre o povo judeu. Você percebe que quando os cobradores de impostos, que eram chamados publicanos, assim como Zaqueu, que era um publicano, um homem muito rico, porque para você entender, existia três tipos de impostos que eram colocados na sociedade judaica na época de Jesus. Um era o imposto colocado por Roma, era o imposto territorial, que as pessoas assim ou assim elas tinham que pagar alguns denários por ano para o governo de Roma, pelo uso da terra. Eles tinham que pagar impostos, assim como nós pagamos sobre mercadorias. Por exemplo, Pedro, quando era pescador, ele tinha que pagar pela produção que ele tinha de peixes, a quantidade. Ele também tinha um imposto que pagar. Eles tinham que pagar pedágio, por incrível que pareça, eles pagavam pedágio para ir com as suas mercadorias de um lado a outro. É por isso que foi encontrado um publicano chamado Mateus, que cobrava impostos na porta de uma cidade. É assim que se encontra Zaqueu, que era um chefe de um publicano, milionário. O que era um chefe de um publicano? Era um homem responsável a cargo de todos os tributos da região onde ele vivia. Fazia um acordo com Roma, ele dava um valor X para Roma no final do ano, e ele colocava os impostos que ele queria naquela região, e pegava e se ficava com a diferença. Por isso que eram milionários. Então as pessoas que viviam baixo a esse jugo olhavam os cobradores de impostos como homens contra os seres humanos. Eles viam aquelas pessoas que impunham os impostos sobre as suas vidas como as pessoas que colocavam um jugo sobre eles. Para vocês imaginarem, se não era só o imposto de Roma, se não era só o imposto local, eles tinham os impostos religiosos, que eram estabelecidos pela Torá, pela lei que Moisés tinha escrito, e que eles tinham que pagar, por exemplo, uma vez a um ano, 2 denários, 2 dracmas, uma didracma era chamada, era um peso, uma medida que eles tinham que pagar, por exemplo, a cada festa, principalmente na festa da Páscoa, na festa dos pães asmos e na festa das cabanas, que era o Sucote. Eu já expliquei para vocês e já preguei aqui na igreja. Eles eram obrigados a pagar impostos, eram impostos religiosos. Eles tinham que colocar o dinheiro no templo. Aquele dinheiro era para a manutenção do templo, para o pagamento dos sacerdotes, sem contar o dízimo. Então, resumindo, a carga tributária que existia sobre o povo judeu na época de Cristo era praticamente 40% do que eles ganhavam. Se nós reclamamos de que nós pagamos uma média de 25%, 30%, eles pagavam 40% naquela época. Esse era o imposto. Então por isso que existia uma revolta muito grande contra os cobradores de impostos, por aqueles que eles pagavam e por aquelas pessoas que rodeavam o setor político da região. Então aí é onde que entra Jesus, que eu acho tremendo. Quando um determinado Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, conheceu a Jesus, ouviu falar do que Jesus era, disse que ele era pequeno, subiu então numa figueira brava, e de longe ele viu a Jesus, e Jesus conhecia, e ele conhece as pessoas, mesmo estando de costas para ela. Jesus caminhava e era cercado de pessoas, e aquele homem pequenininho sobe em cima de uma árvore para ver Jesus à distância. Mas quando aquele homem, pecador, cobrador de impostos, milionário e rico, olhou para Jesus, o olhar dele foi suficiente para que Jesus identificasse quem ele era. Então naquele momento Jesus olha para trás, olha para Zaqueu e diz: me convém eu pousar na sua casa, dormir na sua casa. Eu tenho uma primeira mensagem para você nessa noite. Eu sinto muito a presença de Deus nessa palavra. Não importa a desobediência que você tenha, não importa o que você faz da sua vida, não importa o dinheiro que você tenha, no momento em que você olhar para Jesus, Ele vai olhar para você, e Ele vai dormir com você dentro da tua casa. Então quando Jesus fala isso, Ele revolta as pessoas que estão ao seu redor.
Porque ele vai dormir na casa de um pecador. Ele vai dormir na casa de um homem que coloca um jugo no seu povo. Porque Jesus não olha a classe social de ninguém. Ele olha o coração do homem que se entrega a Jesus. Quando aquele homem direcionou um olhar para Jesus, Jesus sabia o que passava no seu coração. Quando ele tem um encontro com Jesus, o que Zaqueu diz é: eu vou ressarcir 4 vezes a todos aqueles que defraudei, e eu vou vender a metade do que tenho e darei para os pobres. Não tem como uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ele continuar igual do que era. Não tem como uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela seja igual do que ela era no dia anterior. Irmãos, se você não teve um encontro com Cristo, se você não sabe o que é sentir a presença de Deus, hoje você vai aprender o caminho para você encontrar Cristo e ver a glória dele resplandecer na sua frente. Por isso que eu quero, eu te peço que você não perca a minha linha de pensamento, que você vai entender onde eu quero chegar. Outro momento tremendo da parte de impostos, Pedro. Logo depois disso, aquelas pessoas viram que Pedro estava com Jesus. Então quando eles veem que Pedro vai dormir na casa de Zaqueu, que Jesus vai dormir na casa de Zaqueu, eles chegam para Pedro e perguntam: o seu mestre paga impostos? Pedro diz que sim. E logo quando Pedro vai ao encontro de Jesus, mesmo antes de que Pedro dirija uma palavra, diz a palavra do Senhor a Jesus, diz que Pedro chegou, e quando foi falar, Jesus falou: pegue uma vara de pescar com um anzol, vá na beira de um rio, lance a vara no rio, o primeiro peixe que você pegar, terá uma didracma na bocadeira, vai e paga o imposto por mim e por você, para que nós não demos mau testemunho. Entenda bem isso, escute. Aqui tem 2 situações que você tem que entender essa palavra. 2. Uma, que Pedro era um ex-pescador, com redes. Pedro, ele tinha uma companhia de pesca. Pedro não era um pescador de varinha de pescar. Pedro era um homem que pescava com redes. Diz que quando ele encontrou a Jesus, ele estava no seu barco pescando. Quem tinha barco era um grande pescador. Naquela época era um dos mercados mais produtivos que existia. A pesca era o mercado, era como uma indústria, se chamava a indústria da pesca. Existia imposto de importação e exportação de peixe, existia imposto pela comercialização do peixe. Então Jesus e Pedro sabiam muito bem o que era pesca. Quando ele fala aquilo, pega um anzol e vá pescar na praia, aquilo gera uma incógnita na cabeça de Pedro. Eu imagino Pedro entrando com um anzol em caminho do mar e dizendo assim: eu pesquei milhares de vezes, limpei algum peixe na minha vida, nunca encontrei uma moeda na boca de um, agora eu vou encontrar uma didracma para pagar o meu imposto do meu mestre? Quando eu encontrei a Jesus na minha vida, no meu primeiro encontro com Cristo, eu lancei a rede no mar e nunca peguei um peixe. Como é que eu vou fazer uma pesca com um anzol, com uma vara de pescar? É detalhoso como Cristo escreveu na palavra. Ele não disse vai e pesque com rede, vá e pesque com um anzol. Então imagina Pedro indo de cabeça baixa para o lado do mar, e passando por aqueles que dizem para pagar imposto e tirando um sarro. Ah, você vai lá pescar naquele mar com um anzol nas costas? Se com rede você não conseguiu, agora você vai conseguir pagar imposto com um peixe que você pescar? Olhou para ele e disse: você vai continuar sendo um mau pagador de imposto, você vai continuar sendo um mau pagador de dízimo e de oferta na igreja. Você é um Zé Ninguém. Você segue a um homem a qual não te levará em nenhum futuro nenhum.
Imagina o Pedro de cabeça baixa, indo sentido ao mar. E disse que quando ele lança a vara, o primeiro peixe que ele pega tem uma didracma na sua boca. Pedro estava indo pescar, sem nenhuma esperança. Ele estava indo pescar algo que quase seria impossível de ser concretizado. Mas ele pega e vai pescar, e encontra uma dracma. Vai e paga o imposto do seu mestre, dele também. Outra situação tremenda. Disse quando o Senhor, ele vai para entrar em Jerusalém, afora da cidade, ele manda 2 de seus discípulos, João e Tiago. Manda 2 de seus discípulos e diz: entre na cidade. O primeiro burrinho que vocês verem, o primeiro jumentinho que vocês verem, amarrado na frente de uma casa, vocês desatem e traga para mim, porque eu vou usar para entrar nessa cidade. Olha que interessante, diz a palavra do Senhor, que diz que um dos discípulos diz: e se eles me perguntarem, o que farão com esse jumentinho? O que eu digo? Você diga simplesmente: o meu mestre precisa do jumentinho. Para que você possa entender isso, assim como eu expliquei para você sobre o pescador, você tem que entender o que era um jumentinho na época de Cristo. Eu vou explicar diferente. Sabe como que era? Era assim: Elias, nós vamos fazer a obra hoje, lá na Argentina. Sai dessa igreja, você vai lá onde os Silas compram os carros, na divisa. Chega lá, a primeira caminhonete de luxo, a melhor, ar-condicionado, direção hidráulica, em 0 km, em que ninguém sentou ainda em cima, porque Cristo foi muito específico, dizendo: um jumentinho a qual ninguém ainda tinha montado. Pega aquela caminhonete e traga para mim, que nós vamos fazer a obra na Argentina. Nós vamos entrar na Argentina de cabeça erguida, num carro 0 km. O Elias falou assim: você está louco, pastor? Eu não. E se eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Você fala: o teu pastor pediu para você dar a caminhonete. Você iria, Elias? Não, eu te perguntando se você souber. Você iria? Essa era a situação daqueles discípulos, porque o jumentinho, nunca montado, era o carro 0 km da época. Então imagina aqueles 2 moços, aqueles 2 discípulos dizendo: eu vou chegar lá, eu vou tomar um pé no meu bumbum. Eu vou chegar lá, o camarada vai me chamar de louco. Cadê o dinheiro para comprar então o jumento? Mas eles foram, chegaram lá, pegaram o jumentinho, levaram para o mestre, e o mestre entrou em Jerusalém em cima do jumentinho e cumpriu uma profecia. Essa era a situação. Outra situação, outros 2 discípulos, agora Pedro e João. Depois que entra Cristo em Jerusalém, montado num carro 0 km, ele chega e diz: um dia antes da Páscoa, precisamos celebrar a Páscoa. Já pagamos os impostos com Pedro, que ele pescou na boca de um peixe que era improvável. Já entramos em Jerusalém, em cima de um carro 0 km. Agora você vá, entre na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Segue esse homem. Na casa em que ele entrar, você para e diga: eu preciso de um aposento que está aí na sua casa para celebrar a Páscoa. Para que você entenda o que isso quer dizer, eu também vou lhe explicar. A sociedade judaica não permitia um homem carregar um cântaro de água. As mulheres eram responsáveis por carregar um cântaro de água. Homem não carregava cântaro de água. Então mais uma vez encontro Pedro e João dizendo: o nosso mestre está doido. Aonde é que eu vou encontrar um homem carregando um cântaro de água?
Onde é que eu vou encontrar um homem carregando um cântaro de água se só as mulheres carregam? E diz que Pedro e João, contada a história dos 4 dos evangelhos, chegam e quando eles entram, eles olham um homem carregando um cântaro de água. E começam a seguir aquele homem. Aquele homem entra numa casa. Eles chegam para o dono da casa e ele diz: o mestre me diz que eu preciso de um aposento para celebrar a Páscoa. E aquele homem diz: existe um aposento todo mobiliado para que você celebre a Páscoa. Eu encontro algo que é tremendo nessas 3 passagens, que são a mesma coisa. Aqueles 3 homens, aqueles 3 discípulos, obedeceram algo que seria improvável que aconteça. Pedro foi pescar algo que seria quase impossível, mas ele ouviu a voz do mestre dizendo que ele poderia jogar um anzol e pescar um peixe com umas dracmas. Tiago e João, quando foram encontrar um jumentinho, pegar um carro 0 km, sem receber nenhum dinheiro, eles obedeceram algo improvável de Cristo e encontraram o jumentinho amarrado aonde o Senhor indicou. Pedro e João seguem um homem com um cântaro de água, algo que era improvável, obedeceram a ordem do seu mestre e encontraram um cântaro de água. Algo improvável, quando Jesus diz, acontece. Algo improvável que Jesus diz para você, vai acontecer na sua vida. Algo improvável vai acontecer, somente você tem que obedecer à voz do teu mestre. Por mais que as pessoas digam, é impossível um homem com um cântaro de água, é impossível você ganhar um carro 0 km sem pagar nenhum tostão, é impossível você encontrar dinheiro em uma miséria. Jesus revela 3 coisas improváveis. 1, dinheiro se começa pescando as primeiras coisas. As coisas pequenas, elas se tornam grandes na mão do Senhor. Um pescador que pescava com redes, acreditou em pescar com um anzol e conseguiu pagar o seu imposto. Sabe aquilo que as pessoas falam? Esse negócio que você está começando é pequeno, isso aí não vale nada. Você está indo pescar algo que é impossível. Se você está indo na direção do Senhor, você vai encontrar realmente o teu dinheiro aonde você menos espera. Esses 3 homens estiveram envolvidos em uma obediência de coisas improváveis. Agora nós vamos chegar onde que eu quero. Mateus capítulo de número 17, verso número 5, não leia, só olhe para mim. Você conhece bem a história, não precisa ler. O Senhor ele convida João, Pedro, João e Tiago para subir num monte chamado Monte Hebron, o conhecido monte da transfiguração de Cristo. Não leia a Bíblia, olhe para mim. Eu vou te contar a história. Esses 3 homens que acreditaram no impossível e obedeceram à voz de Cristo, foram chamados para ir com Cristo a um monte alto. 3.000 metros de altitude sobem os 4. Deus tem um mistério nas alturas, nas montanhas. Quem sabe é por isso que eu amo tanto as montanhas. Me leve para um monte alto, mas não me leve para a praia. Vou para a praia porque as crianças gostam, mas me coloca numa montanha, no meio do gelo, aí é o que eu gosto. Os montes sempre estiveram nas partes importantes da Bíblia. O monte Sinai era um monte altíssimo, aonde Deus se revelava para Moisés. O monte Carmelo é aonde Elias orou e desceu o fogo do céu para consumir o exército inimigo. Jesus subia no Monte das Oliveiras para orar. Jesus
foi crucificado no Monte Calvário, Jesus pegou os 3 discípulos e levou para orar com ele no Monte Hebron. História narrada em 3 dos evangelhos. Um deles diz que enquanto Jesus orava, os discípulos estavam com sono. E diz que de repente, quando num breve cochilo, ele abre os olhos, os 3 discípulos abrem os olhos, diz que o rosto do Senhor resplandecia como um sol, e as suas vestes, elas eram reluzentes e transparentes, assim como algo muito branco que eles nunca tinham visto. E diz que quando ele abre os olhos, eles pegam e vê a Elias e a Moisés do lado de Cristo. A grande conhecida passagem, a transfiguração de Cristo. E diz que quando Pedro vê aquilo, vê a Elias, vê a Jesus e vê a Moisés ao seu lado, diz que ele pega e começa a dizer: Senhor. Eles ficam admirados, porque Moisés tinha sido um homem, o teólogo da época, tinha escrevido todas as leis que os judeus conheciam, todas. Deus tinha usado a vida de Moisés como a maior revelação até hoje, de toda a história, de uma revelação de Deus para um homem, de um sistema teológico. Tinha escrito os Pentateucos. Eles viam a Moisés como o homem mais teólogo que existia na face da terra. Quando eles veem Elias do lado de Cristo, eles veem o maior profeta que tinha vindo e que tinha feito grandes coisas e tinha profetizado tantas coisas, e como eu disse, no Monte Carmelo fez descer fogo e consumiu o exército inimigo. Esse era o profeta Elias. Quando ele olha para aquilo, Pedro olha para aquilo e começa a dizer: Senhor. Ele acorda num susto, ele diz assim: como é bom estar aqui nesse lugar. Ele sente uma paz tão grande. Obrigado, irmã Ivana, se abençoe. Ele sente uma paz tão grande naquele lugar, que ele diz ao Senhor: como é bom estar aqui, Jesus. Porque na presença de Cristo, você sente uma paz tão grande, é incomparável. O que acontecia naquele momento, por que eles viram a Moisés e viram a Elias com ele? É porque realmente o reino de Deus tinha descendido sobre a terra. Aquela era verdadeiramente a face do Cristo, a qual eu e você veremos. Eles veem a Moisés e veem a Elias, porque realmente o céu tinha se aberto para eles. Realmente o céu tinha descido em cima do Monte Hebron. E quando eles olham aquela situação, eles veem algo inacreditável, porque eles sabiam que Moisés tinha morrido e tinha ressuscitado, que restaria, porque existiam profecias, e que Elias também estaria lá. Então quando eles olham aquilo, eles veem algo que é transcendental. Então Pedro entende que aquilo ali era o céu aberto. Ele diz: Jesus, como é bom estar aqui. E de repente ele diz: Jesus, vamos fazer um templo, vamos fazer um altar para você, vamos fazer um altar para Moisés, e vamos fazer um altar e um templo para Elias. Mas diz a palavra do Senhor algo tremendo. Diz que antes que Pedro termine de falar, diz que uma nuvem veio, descendeu sobre aonde eles estavam, e antes que ele acaba de falar, diz assim: este é o meu filho amado, a qual me compraço, faça tudo e que ele diga. E diz que entrou um temor muito grande, que aqueles 3 discípulos colocaram seu rosto em terra, e ali se encheu de temor na vida deles. É tremenda a história. Agora sabe por quê? Que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que colocou todas as constelações no céu, aquele que criou o homem, aquele que fez todas as coisas, bradou com uma voz tão irada, quando ele falou: faremos um templo para você, Jesus, um templo para você, Elias, um templo para você, Moisés. Ele diz: esse é o meu filho amado, a quem eu me compraço. Ele queria dizer: Pedro, deixa de ser tolo, Pedro. Não se levantar altares a homem nenhum. Pode ser o maior teólogo, pode ser o maior profeta, o único que existe é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo.
é o único, é o único, é o único, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Igreja, pare de orar para o homem. Igreja, pare de levantar altar para profeta. Igreja, para de levantar altar para teólogos. São homens usados por Deus, mas nunca podem substituir a Cristo. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único. Aleluia, Ele é o único. E aqueles homens, quando olharam, levantaram a cabeça, já não estava mais Elias, e já não estava mais Moisés, e que simplesmente estava Cristo em sua frente, com o seu rosto resplandecente como o sol, com as suas roupas alvas como a neve. Quando começa a entrar o temor de Deus na sua vida, quando você realmente entende que Cristo é o único, a sua vida começa a mudar, e Ele começa a se revelar para você. E disse Cristo, olhou para aqueles 2 discípulos e disse: não temam. Olhou para eles e disse: não temam. Você estava me comparando, você estava aqui, quem sabe, me colocando ao mesmo nível de Elias, ao mesmo nível de Moisés. Quem sabe você estava botando a tua fé em Elias, quem sabe você estava colocando a tua fé em Moisés. Não me importa. Você, levante-se, Pedro, levante-se, João, levanta-se, Tiago, levanta-se, Pedro, levanta-se, João. Não importa onde está o seu olhar, nessa noite Jesus te diz: eu sou o único, acredita em mim, eu estou contigo, eu vou me revelar para você. Levanta, não temas, levanta, levanta e não temas. A mim não me parece coincidência, porque na Bíblia não existe cristocidência. Todas as coisas que estão na Bíblia foram construídas e escritas por Ele, porque Ele é palavra. Escute, não é coincidência que esses 3 discípulos que obedeceram o improvável de Cristo, o Senhor levou no lugar alto e mostrou toda a sua glória e todo o seu resplendor por eles. Por isso que eu passei uma mensagem, mas infelizmente os que desobedecem perdem a sua bênção. Eu passei uma mensagem convocando a todos os obreiros, pedi para a Alba ligar, para que eles pudessem vir e ouvir essa palavra, porque o Senhor me dizia: diga para a minha igreja, se elas querem que eu me revele assim como me revelei para os 3, obedeçam o improvável, obedeçam o impossível, simplesmente obedeçam. Aqueles que me obedecem, eu vou me revelar com a sua glória, eu vou me revelar com o meu resplendor. Não é coincidência que Cristo te fazia de uma criança você viver num sistema a qual você tem que se obedecer. Você tem que obedecer aos seus pais, você tem que obedecer às suas autoridades, você tem que obedecer à palavra de Deus, você tem que obedecer aos pastores, e você tem que obedecer ao Senhor Todo-Poderoso.
Por isso que desde criança você é ensinado a obedecer a seus pais. Por isso que quando você casa, você é ensinado a amar e respeitar o seu esposo. Por isso que quando você começa a trabalhar, você é obrigado a receber a autoridade patronal que está em cima da sua vida. Por isso que você, quando você vive uma vida adulta, você é obrigado a respeitar um sistema político de uma autoridade que é colocada. Por isso, quando você entra na igreja, você é obrigado a respeitar e também a obedecer o seu pastor. E é impressionante como eu vejo, não que nós somos os conhecedores de toda a sabedoria, mas é incrível os conselhos que nós damos e que as pessoas não levam a sério, elas quebram a cara. Nós somos humanos, também podemos errar, mas nós vemos que aqueles que desobedecem por insistência própria quebram a cara. Faça assim com a sua mão. 5. Quando eu comecei a mensagem, eu sentei, pode abaixar 5 situações da vida, da sua vida. Uma começa, Efésios capítulo 6, verso 1. Obedecei a vossos pais. Depois, você casa, trabalha e tem que respeitar as autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1. Obedecei às autoridades, porque elas são impostas por Deus e autorizadas por Ele na terra. Você vai para uma igreja e você é obrigado muitas vezes a entrar num regime, num sistema de obedecer o que o concílio de pastores, o que a autoridade pastoral da igreja diz. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeça aos vossos pastores, porque eles intercedem pela vossa alma. Nós vimos que Cristo, Ele mandou aqueles 3 homens a fazer algo improvável, e aquele negócio aconteceu. Diz em Deuteronômio capítulo 5, verso 8: obedecei a palavra do Senhor. E para terminar no 5, é o máximo de tudo. E guarde essa palavra no seu coração. Diz a palavra assim, Jeremias capítulo 42, verso 6: seja boa ou seja má, a voz do Senhor vosso Deus obedeceremos, para que nos suceda tudo de bom. Você sabe qual que é o segredo para que o Senhor leve você com Ele no lugar mais alto e revele toda a sua presença em nossa vida? É algo chamado obediência. Obedeça. Jesus não se revelou a mais ninguém do que aqueles 3 que obedeceram algo que seria impossível de acontecer. E às vezes Jesus fala para você assim: faça tal coisa, e você diz: é impossível que eu consiga. Mas Jesus diz: vai pesque o peixe com anzol, vai, siga o homem do cântaro, vai, pegue o jumentinho. A palavra para que Deus se manifeste na sua vida é: obedeça a voz do Senhor. Fica de pé. Obedeça. Ele é o único. Ele é o único. Não olhe. Para mim foi muito forte quando o Senhor me deu essa revelação de Moisés e de Elias. A igreja de hoje, assim como Pedro quis fazer, tem levantado altares para pregadores. A igreja de hoje tem levantado altares para pregadores da palavra. Para Moisés. A igreja de hoje tem levantado altares para profetas que revelam com o nome. A igreja de hoje tem levantado altares e templos para profetas como Elias.
e não permita que a voz de Deus entre na tua vida, assim como na de Pedro, reprimindo isso na sua vida. Hoje você aprende que você obedece a um único Cristo.